Então, hoje a gente vai falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. São três as principais, né? Seno, cosseno, tangente. Em seguida, a gente vai ter um outro vídeo aí falando sobre os ângulos notáveis. E aí, as razões trigonométricas provenientes a partir deles. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Então, agora a gente vai falar das três razões mais importantes aí. Vamos lá. Então, é o seguinte. Bom, o que a gente tem aqui na imagem? A gente tem um triângulo maior, ABC, tem ali um ângulozinho alfa, né, que é esse ângulozinho que vocês estão vendo aqui embaixo. Tem o ângulo de 90 graus. E tem um outro ângulo aqui, eu vou dar nome a ele, né, eu vou chamar esse ângulozinho aqui, o ângulo A, de ângulo θ. Ok? Então, eu vou marcar aqui o ângulo θ. Só que eu tenho também vários outros triângulos aí dentro que vão ter esses mesmos ângulos. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o triângulo CDH, que como ele tem o ângulo alfa e o ângulo de 90, evidentemente que aqui em cima o ângulo θ é o complementar do alfa, logo ele vai ser, desculpa, como esse ângulo H ele é o complementar do alfa, evidentemente ele vai ser o ângulo θ. O mesmo vale para os demais ângulos, né? Se eu pegar o triângulo CEI, eu vou ter aqui também o ângulo θ, já que ele já tem o alfa, já tem o 90, então o ângulo que falta para completar os 180 graus é o mesmo ângulo do triângulo ABC, que é o ângulo θ. Pela mesma justificativa, a gente tem aqui em cima também um ângulo θ, e pela mesma justificativa, a gente tem aqui também no ângulo K, um ângulo θ. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma série de pares de triângulos que são semelhantes. Algumas semelhanças interessam mais que as outras. Então, por exemplo, me interessa muito, de inicial aqui, a semelhança do triângulo ABC, a mesma ordem, por exemplo, com o triângulo, como eu peguei θ, 90 e alfa, eu vou pegar no triângulo HDC, então triângulo HDC, a mesma ordem, H que é θ, D que é 90 e C que é alfa. A gente não precisa atribuir valores, mas se a gente ir a partir dessa semelhança, por exemplo, calculando algumas razões, a gente vai encontrar algumas razões aqui que são bem interessantes. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui no triângulo ABC a razão entre o lado AB e, por exemplo, que é um cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa AC, ela vai ser igual à mesma razão no triângulo HDC. Só que no HDC, o cateto correspondente ao AB vai ser o HD e a hipotenusa dele vai ser a hipotenusa HC. Bom, o que a gente fez aqui, né, foi calcular uma razão entre, com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa do triângulo. É que eu posso repetir agora essa razão para vários outros triângulos que aparecem aí, através também dessa mesma, de uma semelhança de triângulo com o triângulo ABC. Então, do mesmo jeito que eu tenho o triângulo, por exemplo, ABC e o HDC semelhantes, eu tenho também que o triângulo ABC, por exemplo, ele é semelhante, já que os ângulos são congruentes, a, por exemplo, o triângulo, poderia pegar o IEC, mas eu vou pegar o JFC, eu também posso pegar o KGC, então ele é semelhante ao triângulo I, vamos colocar o IEC na mesma ordem, né? I θ é 90, C alfa, então ele é semelhante ao triângulo IEC. E posso calcular a mesma razão entre cateto oposto e hipotenusa, então eu vou pegar no triângulo ABC de novo a razão entre AB e AC, e isso vai ser igual à razão no triângulo IEC, tomando os lados correspondentes entre o cateto IE e a hipotenusa IC. E dá para eu repetir isso para outros triângulos, né? Posso repetir isso aqui também, né? Por exemplo, o triângulo ABC, ele também é semelhante ao triângulo, vamos pular um, vamos pegar o triângulo aqui KGC, na mesma ordem, θ, 90 e alfa. Então, eu posso repetir ainda que a razão entre AB e AC, que é a razão entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa, vai ser igual à razão entre, para o triângulo KGC, os segmentos correspondentes, lados correspondentes vão ser KG e a hipotenusa KC.
Percebe que no final das contas, né, se a gente analisar as equações que a gente tem, então, por exemplo, eu tenho essa equação, eu tenho essa equação, em ambas, a conta que a gente fez foi a razão entre o cateto oposto ao ângulo, no caso alfa, e a hipotenusa de cada um desses triângulos. E se a gente analisar, a gente chega à conclusão que essas razões são todas iguais, né? Independentemente do tamanho do lado desses triângulos. Então, bastava que eu tivesse o ângulo alfa, o ângulo de 90 e, evidentemente, o ângulo θ, que essas razões elas dariam exatamente o mesmo valor. Então, tá aí, a gente pode, inclusive, até pegar essas razões aqui, verificar, né? Quais foram as razões aqui que eu tenho. Em todos eu peguei a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa em cada um dos triângulos e a hipotenusa. Cateto oposto ao alfa, no maior a gente viu que era o AB, no outro era o HD, ora o IE e, por último, o KG. Então, as conclusões, as igualdades que eu cheguei foram o seguinte: eu tinha a razão entre AB e AC, que era a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa no triângulo ABC. E eu cheguei à conclusão que essa razão ela era igual à razão entre HD, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, e a hipotenusa HC, só que aí eu usei o triângulo HDC, e que também era igual, está aqui em vermelho, a razão entre IE, que era o cateto oposto ao ângulo alfa, no triângulo IEC, e a hipotenusa IC, não por menos, também era a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa, que no caso era o KG, no triângulo ABC, e a hipotenusa KC. Percebe que em todos, né, em todos, o que a gente fez aqui, ó, para todas essas razões aqui, o princípio foi o mesmo. Nós calculamos a razão, todas elas são iguais à razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa do triângulo. E uma coisa importante, né, que eu acho que a gente tem que levar em consideração em todos esses triângulos, né, as hipotenusas, na verdade, né, cada um deles aqui é a hipotenusa, o que a gente tem que levar em consideração é que, independente do tamanho dos lados, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa em cada um desses, o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa em cada um desses triângulos, ela foi sempre a mesma. O valor é sempre o mesmo. E é esse valor, e aí a gente vai ver que ele independe do tamanho do lado, né? Isso vai se verificar para cada ângulo que eu tenha dentro de um triângulo retângulo, a essa razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo retângulo, a gente dá um nome de seno para o ângulo específico que a gente está fazendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, para o nosso caso, o ângulo alfa. Então, isso é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo retângulo. A essa razão, a gente dá o nome de seno de alfa. Ah, mas eu poderia ter feito a mesma coisa também para o ângulo θ? Sim, você poderia ter feito a mesma coisa. A conclusão que você chegaria é que aí a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ e a hipotenusa do triângulo retângulo, para qualquer um desses triângulos, a gente percebe que, independente do tamanho dos lados, essa razão ela vai receber o nome de seno, só que agora é do ângulo θ, assim como a gente calculou o seno do ângulo alfa. Em resumo, então, a gente concluiu a primeira razão trigonométrica que a gente tem, que é a razão entre o cateto oposto a um ângulo agudo do triângulo retângulo e a hipotenusa, e a essa razão a gente deu o nome de seno do ângulo. Então, essa é a primeira razão trigonométrica no triângulo retângulo que a gente fez aqui. Em seguida, a gente vai ter as demais, mas é isso aí. Valeu, galera. Deus abençoe a América. Saúde e alegria para todos.